Ecos do Além. Sejam bem-vindos ao Ecos do Além, onde os sussurros daquilo que não podemos ver ganham vida. Para garantir a privacidade de quem compartilhou essas experiências, todos os nomes e locais foram modificados. Embora eu compartilhe essas histórias com total respeito, não posso confirmar sua veracidade, mas o medo que elas despertam, isso é inegável. Prepare-se para ouvir algo que ecoará na sua mente, muito depois de terminar este vídeo. Eu nunca fui um homem muito supersticioso. Cresci ouvindo histórias sobre assombrações, lobisomens e coisas que rondavam as noites de quaresma. Mas sempre achei que eram só formas de assustar crianças para que não ficassem perambulando tarde da noite. No entanto, depois do que vivi, não posso mais negar que há coisas que simplesmente não podem ser explicadas. Isso aconteceu há alguns anos, quando eu ainda trabalhava como sacristão em uma igreja pequena no interior de Goiânia. Era uma cidade tranquila, daquelas onde todo mundo se conhece e a vida segue devagar. Meu trabalho na igreja era simples: ajudar nas missas, organizar os bancos, cuidar da limpeza e garantir que tudo estivesse em ordem para o padre. Durante a quaresma, as atividades aumentavam. Havia procissões, vigílias e orações especiais, o que me fazia ficar até mais tarde, quase todas as noites. Numa dessas noites, depois de um longo dia de trabalho, fiquei sozinho na igreja terminando de organizar as coisas para o dia seguinte. O padre já tinha ido embora e a praça em frente à igreja estava completamente vazia. Era por volta de 11 da noite quando fechei as portas e comecei a apagar as luzes. O silêncio era absoluto, apenas o vento gelado passando pelas frestas das janelas. Foi então que ouvi o primeiro uivo. Não era um som comum. Eu já tinha ouvido cães uivando antes, mas aquele som foi diferente. Parecia próximo, muito próximo. Um uivo forte e profundo que reverberou dentro do meu peito, fazendo o chão de madeira vibrar sob meus pés. Me arrepiei inteiro. Olhei para os lados tentando encontrar alguma explicação, mas não vi nada. Decidi que era melhor ir embora o mais rápido possível. Quando saí, a rua estava deserta. Mas ao olhar para o chão de terra batida, vi algo que me fez gelar. Pegadas enormes, muito maiores que as de um cachorro comum, marcavam o barro úmido bem atrás da igreja. Elas eram profundas, como se algo muito pesado tivesse passado por ali. Segui as marcas com os olhos, mas elas simplesmente desapareciam perto do portão lateral. Eu nunca havia visto algo como aquilo. Naquela noite fui para casa sem olhar para trás. Morava com minha mãe em uma casinha simples, não muito longe dali. Quando cheguei, ela percebeu que eu estava pálido e perguntou se algo tinha acontecido. Eu hesitei, mas acabei contando. Para minha surpresa, ela não demonstrou nenhuma reação de choque com o que eu havia dito. Já ouvi histórias assim antes, disse ela, fazendo o sinal da cruz. Seu avô contava que na quaresma, certas coisas saem para andar por aí. É melhor você não ficar até tarde na igreja nesses dias. Ri nervoso e fui dormir tentando esquecer aquilo. Mas na noite seguinte, as coisas pioraram. Eu estava mais atento, mas tentei agir normalmente. Após a missa, fiquei novamente sozinho, apagando as velas e fechando tudo. Já estava pronto para sair o mais rápido possível quando ouvi o barulho. Não foi um uivo dessa vez, mas passos, pesados, lentamente circulando ao redor da igreja. Minha respiração ficou presa no peito. Tentei me convencer de que era só minha imaginação, mas então veio o cheiro. Um fedor forte de algo apodrecido, úmido, como carne estragada. Era um cheiro muito forte, que eu só havia sentido antes ao encontrar animais já entrando em um estágio muito avançado de decomposição. Não era possível que aquele cheiro estava vindo de um ser vivo. Não consigo descrever o cheiro daquela coisa. Meu nariz queimava. Meu coração disparou. Resolvi olhar pela fresta da porta. O que eu vi naquela noite, jamais vou me esquecer. Uma sombra enorme se movia na lateral da igreja. Eu não consegui ver direito, mas era grande, muito grande, e andava sobre duas pernas. Seu andar era estranho, como se estivesse curvado. E suas mãos, ou seja lá o que fosse aquilo, roçavam a parede, fazendo um som arranhado e inumano. Travei. Não conseguia respirar. Mas então, sem aviso, o uivo veio de novo. Dessa vez,
muito mais alto. Fechei os olhos e rezei, pedindo a Deus que me tirasse dali em segurança. Quando abri, a sombra não estava mais ali, mas as pegadas na terra, bem na porta onde eu estava, mostravam que aquilo tinha chegado muito mais perto do que eu gostaria. Corri para casa. Minha mãe me viu chegar esbaforido e sabia que algo estava errado, mas dessa vez não contei nada. Fiquei acordado a noite inteira, tentando encontrar uma explicação racional. Mas a verdade é que eu já sabia. Nos dias seguintes, o padre percebeu que eu estava estranho. Perguntou se eu estava bem, e eu apenas disse que não estava dormindo direito. Ele então me contou uma história que me deixou ainda mais inquieto. Muitos anos antes, um homem da cidade desapareceu na Quaresma. Testemunhas disseram que ele foi visto caminhando para a mata numa noite de lua cheia e nunca mais voltou. Depois disso, os uivos começaram a ser ouvidos perto da igreja todos os anos, na mesma época. Depois daquele ano, nunca mais fiquei sozinho na igreja à noite durante a Quaresma. Ainda trabalhei como sacristão por mais algum tempo, mas a experiência me marcou. Hoje, moro na cidade grande e já não frequento a igreja como antes. Mas toda vez que chega a Quaresma, me lembro daquela noite e do uivo que fez meu sangue gelar. E me pergunto, será que ainda está lá? Será que alguém mais o ouviu? Eu sempre achei que morava num lugar tranquilo. Cresci numa cidadezinha pequena de interior. Um lugar com pouco mais de 5.000 habitantes, onde todo mundo conhece todo mundo, as portas ficam destrancadas durante o dia e as crianças ainda brincam na rua até escurecer. Eu decidi contar essa história porque todo ano, quando chega a Quaresma, eu fico com uma sensação estranha. Um frio que sobe pela espinha, um incômodo que eu não sei explicar, porque foi nessa época que eu presenciei algo que até hoje eu não consigo entender completamente. E por mais que o tempo passe, essa lembrança sempre volta, como se estivesse me avisando de alguma coisa. Na época eu tinha uns 14 anos. Morava com minha mãe e meu irmão mais novo numa casinha simples, mas aconchegante, na parte mais afastada da cidade. A gente tinha poucos vizinhos ali perto, e um deles era o seu Agenor. Ele era um homem estranho. Tinha uns 50 e poucos anos. Vivia sozinho em uma casinha humilde e ainda mais afastada do que todas as outras. Ele não falava com quase ninguém. Minha mãe dizia que ele já tinha sido casado, mas a mulher dele tinha sumido anos atrás. E desde então ele ficou ainda mais recluso. O mais curioso é que a gente nunca via o seu Agenor durante o dia. Ele saía só à noite, depois que o sol desaparecia completamente. A mãe comentava que ele era do tipo que não gosta da luz, e fazia questão de nos alertar. Na Quaresma, não fale com ele se o encontrar por aí. Apesar da minha mãe nunca nos deixar sair depois que a noite chegasse. Ainda mais em época de Quaresma, ela insistia em nos dizer a mesma coisa sobre o homem, além de superstições metódicas de sempre: não falar palavrão, não dormir sem rezar, não abrir a porta depois das 6 horas da tarde, mesmo que pareça que alguém está chamando nosso nome lá fora. Eu achava aquilo exagero, coisa de mãe supersticiosa, até que uma noite eu vi algo que mudou completamente a minha percepção das coisas. Era uma quinta-feira, já perto do fim da Quaresma. Minha mãe tinha saído para uma novena na igreja com algumas vizinhas. E na época eu achava engraçado como ela pedia tanto para que a gente ficasse em casa, sendo que ela mesmo não ficava. Essa noite eu fiquei em casa cuidando do Dudu, meu irmão mais novo. Ele já tinha dormido e eu estava vendo TV na sala quando ouvi um barulho vindo do quintal. Um som de algo se arrastando. Fiquei paralisado por alguns segundos. Depois me levantei devagar e fui até a janela da cozinha, que dava direto para o nosso quintal e para o galinheiro. Foi ali que eu vi. No escuro, sob a luz fraca da lua, tinha um vulto parado perto das galinhas. Era enorme. Tinha algo de humano, mas os ombros eram largos demais, a postura curvada, e os olhos brilhavam num amarelo intenso, como se tivessem luz própria. Eu senti meu coração disparar. Não conseguia me mexer nem gritar, só conseguia olhar. O vulto se aproximou mais da cerca. As galinhas estavam agitadas, cacarejando, tentando escapar.
mas ele não atacou. Apenas ficou ali por alguns segundos olhando. Depois recuou lentamente e desapareceu na direção da casa do seu Agenor. Essa noite eu passei em claro. Não consegui pregar os olhos e não consegui contar para a minha mãe o que eu vi. Quando ela chegou em casa após a missa e veio ao meu quarto me dar boa noite, eu fingi estar dormindo, mas por dentro, aquela cena não parava de passar na minha cabeça. Na manhã seguinte, minha mãe saiu cedo para ver as galinhas e voltou pálida. 2 estavam mortas, mas não pareciam ter sido comidas. Estavam com os pescoços torcidos, largadas no canto do cercado. Eu tomei coragem e contei o que vi para ela. E ela ficou em silêncio por um tempo antes de dizer que era para eu esquecer aquilo, que deveria ser só minha imaginação por causa dos filmes que eu estava assistindo. Que tem coisas que é melhor a gente não ficar tentando entender. No fim daquela tarde, quando voltava da padaria, vi o seu Agenor saindo de casa. Pela primeira vez vi ele de dia, ainda que o sol já estivesse se pondo. Ele estava de camiseta e percebi que havia arranhões profundos nos braços. O rosto estava abatido, com olheiras fundas e um olhar... Eu não sei explicar. Era como se ele não estivesse totalmente ali. Me arrepiei dos pés à cabeça. Depois disso, durante o restante da quaresma, não ouvi mais nada estranho. Mas toda vez que eu cruzava com o seu Agenor, mesmo de longe, sentia um calafrio. E uma noite, perto do sábado de Aleluia, ouvi uivos distantes vindos do mato. Não sei se era cachorro, lobo ou outra coisa. Alguns meses depois, seu Agenor simplesmente desapareceu. Sumiu sem deixar vestígio. Disseram que ele foi embora, outros que morreu e foi enterrado longe, sem velório. Mas até hoje ninguém sabe ao certo. A casa dele ficou abandonada e acabou sendo demolida uns anos depois. Hoje eu moro em Belo Horizonte com minha esposa e meus filhos. De vez em quando volto para visitar minha mãe, passo pelo antigo terreno do seu Agenor. Ainda tem algo ali, um vazio estranho. E sempre que ouço algum barulho na madrugada, lembro daquela noite. Não sei o que era aquela criatura. Não sei se seu Agenor era aquilo. Mas depois daquela quaresma eu nunca mais fui o mesmo. E se tem uma coisa que eu aprendi, é que os antigos sabiam do que estavam falando. Porque tem coisas que a gente não explica. E na quaresma, principalmente, é melhor não duvidar de nada. Eu nunca fui muito de acreditar nessas histórias que o pessoal conta sobre a quaresma. Lobisomem, mula sem cabeça, essas coisas. Sempre achei que era mais superstição de gente do interior. Mas depois daquela noite, tudo mudou. Isso aconteceu em março de 2018. Eu tinha 24 anos na época, morava em Botucatu, no interior de São Paulo, e trabalhava numa oficina mecânica. Era uma vida simples, nada demais. Tinha meus amigos, minha rotina, e todo fim de semana eu dava um pulo no sítio da minha avó, que ficava a uns 40 minutos da cidade, numa estradinha de terra cercada por mata. Aquele lugar sempre foi um refúgio para mim. Minha avó fazia um bolo de fubá que parecia que abraçava a gente por dentro, sabe? Naquele domingo fui almoçar com ela. A estrada era deserta, como sempre. Tinha um trecho de uns 10 quilômetros sem nenhuma casa, só árvores dos dois lados e a luz da lua tentando. Passamos a tarde conversando na varanda, ouvindo os passarinhos e lembrando do meu avô, que já tinha partido há alguns anos. Quando o sol começou a cair, me despedi e entrei no carro para voltar para casa. Eu lembro bem que ela me olhou séria e disse: "Dirige com cuidado, viu? E não para se ver nada estranho na estrada." Eu ri, brinquei que ela estava vendo muito filme de terror e segui viagem. Iluminar o caminho. Estava tudo normal até que, lá pelas tantas, vi algo no meio da estrada. Reduzi a velocidade achando que fosse um cachorro, mas conforme me aproximei, percebi que não era um cachorro comum. Era grande, muito maior que um cão normal. Magro, com os ossos saltando pela pele e os olhos. Os olhos eram vermelhos, não brilhavam com o farol, como os de um animal comum. Eles pareciam vivos. Pareciam me olhar com raiva, com um brilho próprio, algo demoníaco. Meu coração disparou. Eu travei por uns segundos. O bicho ficou parado, encarando.
A estrada era estreita. Eu não tinha para onde desviar. Então, com medo, pisei no acelerador e fui para cima. Achei que ele fosse sair, mas ele se jogou na frente do carro. Eu senti o impacto. Um baque seco, forte. O carro chegou a balançar. Parei uns metros depois, o coração batendo na garganta. Desci do carro tremendo, com o farol ainda ligado. Caminhei até a frente esperando encontrar o corpo. Mas não tinha nada. Nada. Nem sangue, nem pelo, nem marca de batida. Olhei para o capô e não havia marca nenhuma. Nenhuma. Como se eu tivesse imaginado tudo. Mas eu sabia que não era imaginação. Eu tinha sentido o impacto. O carro tinha tremido. Aí eu ouvi um barulho vindo da mata. Um rosnado baixo, grave. Girei nos calcanhares e corri para o carro. Entrei, travei as portas e acelerei com tudo. Quando pisei no acelerador, achei que aquilo ia bastar para espantar o bicho. Mas o que eu vi pelo retrovisor me fez quase perder o controle do carro. Aquele animal, se é que posso chamar assim, estava correndo atrás de mim, de quatro, mas com um jeito quase humano. Desengonçado. As orelhas eram compridas e se mexiam conforme aquela coisa vinha em minha direção. A criatura corria atrás do carro com uma velocidade que não parecia natural. Eu olhava o retrovisor a cada segundo, esperando vê-la ficando para trás. Mas não. Ela continuava ali. A cada curva, a cada subida, o vulto escuro se aproximava, como se o carro não fosse rápido o suficiente. Mas então, quando entrei numa reta longa, já perto da entrada da cidade, olhei de novo pelo espelho. E ela não estava mais lá. Demorei um tempo para acreditar. Reduzi a velocidade aos poucos, ainda olhando o retrovisor, esperando ver aqueles olhos vermelhos surgirem de novo. Nada. Só a estrada vazia atrás de mim. Foi nesse momento que o silêncio caiu como uma pedra dentro do carro. O motor parecia mais alto do que nunca, e o som do meu próprio coração martelava no peito. Eu ainda não sabia se tinha escapado de verdade, mas estava vivo. O caminho até em casa pareceu uma eternidade. Quando finalmente estacionei na garagem, minhas mãos estavam tremendo tanto que mal consegui tirar a chave da ignição. Entrei em casa como se tivesse fugido da morte. Tranquei todas as portas, todas as janelas. Fui direto para o banheiro e lavei o rosto tentando me acalmar. Mas o reflexo no espelho mostrava o que eu sentia por dentro. Pavor. Aquela noite eu não dormi. Fiquei deitado na cama com os olhos vidrados no teto, tentando entender o que tinha acontecido. Minha mente buscava explicações racionais, mas nenhuma dava conta do que eu tinha visto. Ou sentido. No dia seguinte, depois de passar a manhã inteira remoendo aquilo, decidi voltar ao sítio. Precisava falar com a minha avó. Quando cheguei lá, ela olhou para mim e, antes que eu dissesse qualquer coisa, perguntou se eu tinha visto alguma coisa no caminho. Sentei com ela na varanda e contei tudo. Do cachorro, do impacto, da ausência de marcas. Ela ouviu em silêncio com o olhar pesado. Quando terminei, ela segurou minha mão e disse que desde criança ouvia histórias daquele trecho da estrada, que durante a quaresma aparecia uma criatura, um lobisomem, que assombrava quem passava ali sozinho. Ela me contou de um primo dela que viu algo parecido nos anos 70 e nunca mais foi o mesmo. Ela disse que essas coisas não são para se entender, só para se respeitar. Hoje em dia evito aquela estrada. Sempre que vou visitar minha avó, volto antes de escurecer. Pode parecer exagero, mas, depois do que vivi, prefiro não duvidar mais. Às vezes, quando lembro daquela noite, ainda sinto um frio na espinha. Não sei o que era aquela coisa, mas sei que não era deste mundo. E é por isso que estou contando essa história agora. Porque, se algum dia você estiver sozinho, numa estrada deserta durante a quaresma, e ver algo no meio do caminho, não ache que é só um cachorro. Não desacredite só porque parece impossível. Eu fiz isso e quase não voltei para casa. Hoje sigo com minha vida normal, mas com muito mais respeito pelas histórias que antes eu achava que eram só lenda. Algumas lendas existem por um motivo. Eu não sei exatamente por que estou contando isso agora, tantos anos depois. Talvez porque, depois de tudo o que vi, fiquei por muito tempo tentando me convencer de que nada daquilo foi real. Mas agora que estou mais velho,
Percebo que guardar isso só me fez mal. Então, se alguém ouvir esse relato e passar a olhar diferente para certas coisas durante a Quaresma, já vai ter valido a pena. Eu cresci em uma cidadezinha no interior de Minas chamada Santa Luzia do Itambé. Um lugar tranquilo, com pouco mais de 2.000 habitantes. Minha família sempre foi muito religiosa, daquelas que fazem promessa, jejum e vão a todas as procissões. E durante a Quaresma, então, tudo ficava mais sério. Eu tinha uns 17 anos na época. Trabalhava meio período numa mercearia e estudava à noite. Meu pai era pedreiro, minha mãe costureira. A gente morava numa casa simples, nos fundos de um terreno cheio de árvores, bem perto de uma trilha que levava a uma cruz no alto do morro. A tal da Trilha da Cruz, onde o pessoal fazia a encenação da Paixão de Cristo toda Semana Santa. Na terceira semana da Quaresma daquele ano, foi em 2013, se não me falha a memória, começou a rolar um boato entre os moradores mais antigos. Diziam que um cachorro muito grande, com olhos de brasa, tinha sido visto várias vezes perto da cruz durante a madrugada, e que algumas galinhas e até uma cabra tinham desaparecido de sítios próximos. Ninguém usava a palavra lobisomem, mas dava para sentir o medo nas entrelinhas. Uma noite eu estava voltando da escola. Eram umas 22h30. O ônibus me deixou na estrada principal e dali eu tinha que caminhar uns 15 minutos até em casa, passando por um trecho da Trilha da Cruz. Normalmente era tranquilo, mas naquela noite estava diferente. O vento estava forte, as árvores balançando e fazendo um barulho estranho. O ar estava pesado, como se tivesse algo me seguindo. Juro que senti isso como um peso nas costas. Eu me forçava a andar rápido, mas sentia que a escuridão me engolia. Até que ouvi o primeiro estalo. Parei na hora. Era como se alguém tivesse pisado em um galho seco bem atrás de mim. Virei devagar e não vi nada. Mas aí veio o cheiro. Um fedor de bicho molhado misturado com sangue. Eu já tinha sentido algo parecido quando meu pai limpava a caça que trazia do mato. Mas aquele cheiro era mais forte. Mais podre. Continuei andando, agora quase correndo. E então ouvi. Um rosnado, baixo, contínuo. Aquele tipo de som que arrepia até a alma. Quando olhei de novo, vi 2 olhos vermelhos brilhando no meio da mata, a uns 3 metros de mim, parados, me encarando. Meu corpo travou. Eu não conseguia correr nem gritar. Só lembro de pensar: se eu morrer aqui, ninguém vai me encontrar. E aí ele saiu da sombra. Era uma criatura enorme. Caminhava em 2 patas, mas com o dorso curvado, como se estivesse sempre prestes a saltar. O pelo era grosso, cinza escuro, e os braços pareciam longos demais, com mãos cheias de garras. E os dentes, mesmo à distância, eu via os dentes brancos contrastando com a boca escura. A criatura deu um passo e foi o suficiente para me acordar do transe. Virei e corri com tudo que tinha. Escorreguei, tropecei, bati o ombro numa árvore, mas não parei. Corri como nunca na vida. E eu ouvia atrás de mim os passos dele. Não eram como os de um animal. Era uma mistura bizarra, pesada, como se as patas arrastassem na terra. Quando cheguei perto de casa, o cachorro da vizinha começou a latir feito louco. A criatura parou. Não vi, mas senti. O barulho parece ter espantado ela, porque quando finalmente atravessei o portão e bati a porta da sala, o silêncio voltou. Fiquei ali, ofegante, com a roupa toda rasgada, o joelho sangrando, tremendo igual vara verde. Minha mãe achou que eu tinha sido assaltado, mas eu só dizia que tinha visto uma coisa, e ela em silêncio me levou até o quarto e mandou eu rezar antes de dormir. No outro dia fui com meu pai até a trilha durante o dia. Não encontrei o bicho, mas achamos pegadas enormes com garras. Pareciam de cachorro, mas maiores que a palma da minha mão. E havia marcas nos troncos das árvores, como se algo tivesse arranhado com força. Meu pai só olhou, fez o sinal da cruz e disse que era melhor não passar mais ali à noite durante a Quaresma. Eu nunca mais passei. Na Semana Santa, fiquei em casa todos os dias. Minha avó veio nos visitar, e no meio de uma conversa, disse que quando era menina também já tinha ouvido falar do homem-bicho da Trilha da Cruz, que durante a Quaresma, o mal andava solto buscando quem estivesse fraco de espírito.
Hoje em dia moro na cidade grande. Tenho uma vida comum, emprego, esposa, filhos. Mas até hoje, quando chega a quaresma, eu sinto um aperto no peito. Evito sair à noite. E às vezes, quando o vento sopra mais forte, eu juro que ainda sinto aquele cheiro. Não sei se aquilo era realmente um lobisomem ou outra coisa, mas sei o que vi. Sei o que senti. E sei que há coisas nesse mundo que a gente não sabe explicar. Se você chegou até aqui, parabéns. Nem todos têm coragem de encarar o desconhecido até o fim. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva. Comente aí o que achou. E se você tem uma história assustadora para contar, envie seu relato para o e-mail na descrição. Quem sabe, sua experiência pode ser a próxima a assombrar este canal. Nos vemos no próximo vídeo.